Há muitos anos nós estamos acostumados a ver apenas cavalos domesticados, mansos e cercados. E se assim eles já são animais incríveis, imagine só como eles são na natureza, sendo animais totalmente selvagens. As manadas de cavalos desenvolveram técnicas de sobrevivência em grupo durante milhares de anos, algo que ficou praticamente perfeito. Cada um tem sua função em um grupo. O garanhão, por exemplo, é o mais forte e o responsável por proteger todos os outros de qualquer perigo que apareça. E olha que não são poucos na natureza selvagem. Por isso, nesse vídeo, nós vamos ver como um garanhão luta para defender sua manada. E conhecer também as incríveis técnicas que cada cavalo tem. Você vai ver que eles são inteligentíssimos. Inclusive, alguns vídeos dos cavalos lutando na natureza são impressionantes. E você vai ver já já. Então, se você gosta do mundo rural, já deixe o seu gostei. E fique por aí que você vai adorar o vídeo. A domesticação de cavalos mudou o curso da história humana, mas os cientistas vêm tentando há anos descobrir quando e onde esse evento crucial aconteceu. Agora, a evidência de um novo estudo usando análise de DNA sugere que os cavalos foram domesticados pela primeira vez há 4.200 anos, nas estepes da região do Mar Negro, parte da Rússia moderna, antes de se espalharem pela Ásia e Europa nos séculos que se seguiram. Mas antes de serem domesticados, eles conseguiram sobreviver na natureza rodeada de perigos. Afinal, o cavalo não é um animal que tem grandes características de ataque, mas eles têm outra coisa muito importante: a inteligência e as técnicas de sobrevivência em grupo. A égua e o garanhão, por exemplo, possuem cada um o seu papel no bando. Enquanto as matriarcas conquistam seu posto naturalmente, os garanhões conseguem chegar ao poder através da força. Então é o garanhão mais forte que lidera e assume esse papel de proteção e procriação. Eventualmente, apenas ele cruza com as éguas e se coloca à frente de um predador ou o afugenta para proteger a manada. Quando o bando muda o seu local de pastagem, o garanhão sempre fica por último, incentivando a caminhada e cuidando para que nenhum indivíduo fique para trás. O grupo é formado por mais ou menos 10 integrantes e está longe da imagem que a maioria das pessoas tem da imensa tropa de cavalos selvagens correndo livres nas montanhas. O que acontece é que às vezes vários grupos que convivem próximos se deslocam em conjunto, dando a impressão do grupo familiar ser maior. Égua e garanhão atuam juntos de certa forma, então os garanhões protegem de predadores e ameaças, ficam vigiando quem se aproxima, mas as éguas, por pensar no bem comum, também atuam protegendo o bando, como no controle da disciplina, organização, ordem e cuidado com os potros. Elas lideram a caminhada e são elas que têm sabedoria para determinar o melhor local para comer ou beber água, e são as éguas que comem ou bebem primeiro para testar se é seguro para os demais membros do grupo, mas elas nunca entrarão em uma disputa com um predador. Nessa hora entram os garanhões, afugentam o predador enquanto o resto do bando foge. Há formas de proteção e todos respeitam o papel de cada um dentro da manada. Esse vídeo que já mostramos aqui no canal mostra muito bem isso. Esse crocodilo se aproxima da manada de cavalos. Quando o garanhão percebe, ele logo vai para cima do predador sem pensar duas vezes. Se aquele garanhão não defendesse seu grupo, com certeza o crocodilo poderia facilmente pegar um dos potrinhos, mas jamais com um garanhão por perto. Além disso, são as éguas que determinam o convívio social, mas os garanhões entram na definição das relações entre garanhões. Por exemplo, em uma manada com mais de um procriador, são eles que determinam se um ou mais de um terá o posto. Dessa forma, cada um com seu temperamento tem a liberdade de sair da manada caso não aceite se submeter a essa condição. Ele sai a fim de tentar exercer esse papel em outro bando ou formar o seu próprio. Nesse segundo caso, o nome técnico é sequestrar. Égua e garanhão passam por um processo de sedução. Caso dê tudo certo, ele leva uma égua de um bando e começa o dele. Tudo com o consentimento dela. Não há brigas entre a égua e o garanhão que a levou. Mas quando um garanhão tenta roubar a égua do garanhão de outro grupo, podem acontecer grandes brigas. Como por exemplo essa aí. Dá para perceber a força brutal desses grandes animais lutando pela sua égua.
E por consequência, existem várias trocas de papéis dentro de uma manada. Fato que, acima de tudo, ao longo dos anos, também garantiu a perpetuidade desse modelo de vida dos cavalos, que é a diversidade. A primeira coisa é o foco no bem comum das líderes da manada, as éguas. E a segunda é que os cavalos gostam de se misturar, porque eles sabem que desse modo ficam mais fortes. Quando vemos fotos de uma manada de cavalos, por exemplo, ou em filmes, identificamos uma variedade grande de pelagens no grupo, justamente porque os cavalos fazem essas trocas. Seguindo por essa linha, não existe uma manada só de éguas, sempre veremos pelo menos um garanhão. Por outro lado, encontramos manadas de vários jovens garanhões, que são temporários. Os mais novos se reúnem e saem em busca de encontrar éguas de fora para formar seu próprio bando. Em conclusão, não há um papel mais importante que o outro. Égua e garanhão são essenciais para o funcionamento da manada, ela com a visão do bem comum e ele com a proteção. A domesticação dos cavalos foi excelente para nós, mas trouxe um problema. Os cavalos domesticados que vivem em fazendas e sítios por aí, muitas vezes não conseguem se defender sozinhos, pois geralmente não estão com seu grupo formado e nem tão atentos assim como eram soltos na natureza. Isso no Brasil pode não parecer um grande problema, mas em países como os Estados Unidos, isso é um grande perigo sim. Afinal, lá existem lobos, coiotes e vários outros animais que muitas vezes invadem fazendas e colocam a vida dos equinos em risco. Inclusive por lá, os fazendeiros têm várias técnicas para impedir que coiotes entrem nos pastos e ataquem os cavalos, como por exemplo ter cachorros de caça protegendo a propriedade. Cães têm excelentes sentidos de audição e olfato, e bons cães de rebanho não têm vergonha de latir quando algo parece errado. Cães de caça podem sentir o cheiro de um predador dias depois que ele passa por sua propriedade, e a maioria dos pastores lutará para proteger seus cavalos se for necessário. No Brasil também há cavalos selvagens, que vivem em liberdade no estado de Roraima. Eles vivem no nordeste desse estado, com um ecossistema de savanas que é conhecido como lavrado. Por habitarem essa região, os cavalos também são conhecidos como cavalos lavradeiros, e vivem aos bandos em alguns municípios por lá. Os lavradeiros são descendentes de cavalos domésticos que fugiram dos colonizadores portugueses e espanhóis no século XVIII. Ao longo do tempo, formaram bandos isolados de qualquer contato humano, e através da seleção natural, os animais mais fortes e adaptáveis sobreviveram, eliminando os genes desfavoráveis. É incrível poder saber a história desses animais e ver como eles viviam soltos na natureza. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários a sua opinião. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 150 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!